Dando prosseguimento aos trabalhos da noite de hoje, vamos elevar nosso pensamento mais uma vez ao plano astral superior dessa casa, solicitando aquele clima de paz, serenidade e entendimento, de tal forma que todos nós, encarnados e os desencarnados que até aqui nos acompanharam, sejamos beneficiados. Pedimos, por último, que Jesus Cristo, nosso Mestre, o médico da terra, o condutor das almas, despeje sobre cada um de nós a sua luz de conforto e de consolo. E que Deus seja louvado, que assim seja. Senhores, boa noite. Nós vamos falar hoje, então, sobre o capítulo 7 do Evangelho segundo o Espiritismo, que traz uma passagem bíblica escrita por dois evangelistas, tanto Mateus como Lucas tratam esta mesma passagem. Naquele tempo, respondendo, disse Jesus: graças te dou a ti, Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste estas coisas aos sábios e prudentes e as revelastes aos simples e pequeninos. Bem, aos simples e pequeninos são os humildes. E isso não é por acaso, porque a humildade é realmente a chave de todas as virtudes. Assim como o orgulho é a chave de todos os males da raça humana. Não existe nenhuma virtude que possa ser chamada de virtude que não esteja acoplada com humildade. Mas quem são esses sábios que fala Jesus Cristo? São aqueles que se acham detentores da verdade, aqueles que sabem tudo. Doutores da lei, na época, eram os fariseus. Mas também aqueles que abraçam a incredulidade, aqueles que não acreditam e não querem acreditar. Então, nós estamos colocando, ou Jesus Cristo colocou, de um lado, aqueles humildes e, de outro lado, os orgulhosos. E os orgulhosos pelo conhecimento e também orgulhosos pela incredulidade, como nós vamos ver. Estes sábios, eles se julgam superiores aos outros, às outras criaturas, e os incrédulos são até incrédulos por vocação. Têm orgulho em dizer que não acreditam em nada. Bem, e nós temos que levar em conta que no mundo espiritual, o que diferencia os espíritos é exatamente as virtudes. Não é a condição social, não é a condição econômica, não é a questão intelectual, olhem só. O que diferencia os espíritos é a sua diferença moral. Nós falimos, segundo Emmanuel, muitas vezes por conta da nossa inteligência. A sabedoria, a inteligência, sem amor, nos transforma em tiranos. E os senhores podem ver isso ao longo da história da humanidade. Quanto ao orgulho, bem, na língua portuguesa, existe duas explicações diferentes para orgulho, nós vamos ter que dar um sobrenome para cada uma delas. Orgulho positivo, vou dar um sobrenome, vou inventar um sobrenome, orgulho positivo. Qual seria? Eu tenho orgulho por ter cumprido bem uma tarefa. Eu tenho orgulho porque eu passei num concurso. Isso é orgulho. Isso é negativo? Não, isso é positivo. Agora, qual é o orgulho? Agora coloca um sobrenome nele, negativo. É aquele em que traz subrepticiamente a ideia de que eu sou superior aos outros. São duas coisas completamente diferentes. Então, essas duas acepções na língua portuguesa levam o nome de orgulho, mas são situações bem diferentes. E nós estamos falando aqui só do orgulho, e toda a palestra de hoje, só do orgulho daquelas pessoas que se sentem superior aos outros. E humilde, bem, humilde também nós vamos ter que redefinir, porque a ideia geral de humildade é aquele que cala, que consente qualquer coisa, que é conivente com tudo, que está mal arrumado, que está com o sapato sujo, que se veste mal, esse é o humilde. Não é disso que está se falando.
Também aqui tem um problema. A humildade que está se falando aqui leva o nome de humildade, mas também é um outro tipo de humildade. E essa humildade deve ser conquistada. Vocês vejam como ela é difícil de ser conquistada. Eu vou dar algumas características dela. A primeira, admitir os seus próprios erros. Isso, vou dizer uma coisa. E é inteligente o suficiente para aprender com os próprios erros. Isso é humildade. Respeita a vitória do outro. Isso é humildade. Tem a mente aberta para qualquer inovação. Olha só. Escuta e aceita as opiniões dos outros. Se rende a Deus como Criador e incriado do universo. E não se considera superior a ninguém. Mas o mundo, dominado por uma mente totalmente materialista, leva aquela parcela de pessoas, aqueles seres humanos, que se destacam socialmente, se destacam materialmente, a acreditar que são privilegiados na criação divina. Eles se consideram superiores ao mendigo, ao pobre, etc. De uma maneira geral, não todos, mas de uma maneira geral, os homens que despontam na vida por terem conseguido mais dinheiro, por terem conseguido um diploma, eles se julgam dispensados de aprender as coisas da vida e da morte. Não precisam. E aí, senhores, nós entramos numa situação totalmente singular. Talvez os senhores já tenham pensado nisso, mas nós vamos repetir hoje. Os senhores conhecem o fanatismo religioso. O que é o fanatismo religioso? O fanatismo religioso é aquele de tristes lembranças que levou o homem à Inquisição, que levou o homem às cruzadas, que leva o homem às guerras religiosas até hoje, que levou a humanidade a mergulhar numa idade das trevas. Ele não aceita perguntas. Esse fanatismo religioso não aceita os fatos, não aceita questionamento. E esses desatinos do pensamento religioso, que nós vemos até hoje, ele se espalhou por outras faixas da sociedade sem a gente perceber. Fanatismo esportivo. Não está levando muitas pessoas à desgraça, a tragédias? E temos, de outro lado ainda, não vou nem falar muito, mas fanatismo político, que pode levar algumas nações inteiras à miséria e ao sofrimento. E qual é o cerne do fanatismo? O cerne é a fé cega. A crença que não questiona, que não pergunta, que não se submete à evidência dos fatos. A criatura sabe tudo. Se julga superior. Vocês já tentaram falar com um fanático? É impossível. É impossível falar com eles. A mente deles se fecha em si mesma. E agora o mais surpreendente. Existe o fanatismo científico. Existe o fanatismo científico. Aquele que não acredito, mesmo que haja provas, porque eu não acredito nas provas. Eu não acredito na reencarnação, mesmo que tu me prove, porque não posso acreditar. Bem, esta é a posição do fanático científico. Mas a posição da ciência é completamente diferente. Vocês acham que a ciência não acredita em espíritos? Não. A ciência não se preocupa com o estudo dos espíritos. A ciência não tem nada a ver com esse estudo. Então, qual é a posição da ciência, não do cientista, da ciência? Enquanto não for provado que a existência dos espíritos é inviável, a hipótese de sua existência deve ser estudada. Esta é a posição
científica correta. Enquanto não for dada uma prova negativa, aquilo pode ser uma hipótese a ser estudada, e deve ser estudada. Mas os senhores já devem ter ouvido muitas pessoas dizerem o seguinte: não acredito em espíritos, não quero saber dos estudos, não adianta tentar me levar num centro espírita, não adianta me tentar levar num hospital onde se fazem experiências científicas, não adianta me mostrar equipamentos que mostram o que é uma psicografia, não adianta, não aceito. Isto é fanatismo, porque não aceita a evidência dos fatos. Bem, então começa a fazer sentido isso que Jesus Cristo falou. Essa lição do Evangelho realmente nos diz o seguinte: não adianta tentar explicar para eles, não querem saber. Eles estão com a mente fechadas em si mesmos, e os humildes estão com a mente aberta. Agora, parece um paradoxo que exatamente os humildes tenham a mente mais aberta e mais receptivos às verdades do plano espiritual. E estes, orgulhosos pelo saber e pela incredulidade, que teriam mais condições de entender, estes não querem entender. Ou, no mínimo, não querem estudar. E aí, quanto mais instruído, habitualmente, quanto mais instruída a criatura nas coisas do mundo, mais dificuldade tem em entender a mensagem divina. Dessa forma, nós estamos agora entrando numa questão. Existe um paradigma materialista que varre a Terra. O paradigma é: o cérebro é a mente, o cérebro é a pessoa. Até o nosso amigo Francis Crick, que foi o que descobriu a dupla hélice do DNA, diz o seguinte: você, os seus desejos, o seu sofrimento, o seu senso de vontade, a sua vontade, não passa da expressão de células nervosas. Ou seja, tudo o que tu pensa, teu sentimento, o amor que tu tem pelos teus filhos, não passa de um conjunto de células que eu posso fritar e comer. Vocês vejam? E aí vem a física moderna. Aí vem a física moderna. A física moderna coloca um outro paradigma, que é o paradigma que a doutrina espírita adota também. O cérebro é simplesmente um instrumento da mente. É a caixa de ressonância da mente. Vocês pensem no seguinte: o cérebro é um rádio e o espírito é o locutor. Então, o que é o rádio? É simplesmente a caixa de ressonância da voz do locutor. Desta forma, são dois mundos completamente diferentes. O mundo materialista e o mundo espiritualista, que é hoje da mecânica quântica, que já é hoje adotado pelo espiritismo. Porque o mundo materialista se nega a estudar as coisas do espírito. Se nega a estudar. E os ligados ao espiritualismo, ao espiritismo e à mecânica quântica, estudam também a matéria. Eles querem estudar o rádio também, mas eles estudam o espírito. Então, não se negam a estudar as duas coisas, até para provar se alguma tese está certa ou está incorreta. Essa ideia, então, os senhores veem no Sérgio Lopes, que é um eminente espírita. Ele sempre diz o seguinte: pela ideia antiga, estava marcado que aos 12 anos Joãozinho seria um delinquente e Pedrinho seria um gênio da música. Não haveria culpa para o Joãozinho
E não havia mérito para o Pedrinho. Por quê? Porque estava tudo pré-determinado pela genética dele, ou seja, está fixo. Dá para acreditar nisso? O mundo inteiro, em vários lugares do mundo, está se demonstrando a inviabilidade dessa teoria. Isso é inviável, isso. O Pedrinho tem a decisão nas suas mãos se ele quer ser um gênio da música ou não. E o Joãozinho, se quer ser um delinquente, ele tem o poder da decisão dele. E, ao referir-se aos humildes, então, Jesus Cristo agradece ao Pai por ter revelado a verdade a eles, porque eles absorvem essas verdades. Eles têm a mente aberta a isso. Enquanto que os outros vão ter que aguardar o seu tempo, o tempo certo em que vão, num certo momento, vão acordar. Quando nós falamos em humildade, vocês não esqueçam que nós não queremos falar de ignorância intelectual ou de pobreza material. Uma criatura rica e muito sábia pode ser humilde. Nada impede, porque a humildade é uma virtude que tem que ser aprimorada. E nós estamos aqui nesse estágio para fazer isso. E aí, Jesus até tem uma passagem bíblica que diz, uma tradução totalmente incorreta da Bíblia, mas eu vou citar porque essa é a tradução que todos conhecem, que é mais difícil para uma criatura entrar no reino dos céus e o camelo passar pelo buraco de uma agulha. Então, já ali se diz que a riqueza é uma prova muito difícil. E nós, espíritas, dizemos que é a prova mais difícil, porque a riqueza estimula facilmente alguns defeitinhos que nós temos de arrogância, prepotência e orgulho. E o orgulho é o pai de todos os males da raça humana. Bem, mas isso não é tudo. Porque a gente sempre, quando fala em riqueza e lê as coisas na Bíblia, a gente pensa em riqueza material, em riqueza de posses. E nós não podemos pensar só nisso, porque a riqueza intelectual entra nessa lista também. É uma prova muito difícil, essa que as pessoas muito inteligentes têm. A riqueza intelectual deles leva eles também a se sentir superior aos outros. Bem, mas qual é a razão pela qual nós somos facilmente levados ao orgulho pela nossa inteligência? Olha, aí está até uma tese de mestrado e de doutorado que algum psicólogo pode fazer. Por que muitas pessoas se apaixonam pelo próprio conhecimento? E se tornam, ou se apaixonam pela própria inteligência? Por que acontece isso? Isso é um problema psicológico. Mas é um problema psicológico que vara a humanidade toda. Eu acho que valeria a pena fazer um estudo sobre isso. Eu acho que daria um bom livro. Não sei se alguém compraria, mas seria um bom livro. Então, sempre que nós nos apaixonamos exageradamente pela nossa inteligência, pelo nosso raciocínio, nós caímos no orgulho. E o orgulho significa, sou superior aos outros. E assim, nós vemos o que aconteceu no passado. Homens muito cultos, muito inteligentes, que negaram que a Terra girasse em torno do Sol. Não foi isso? Homens muito cultos e muito inteligentes, durante muito tempo, não admitiam, e agora vocês vão ter um susto, que as mulheres tinham alma. Não se aceitava isso. Olhem só.
Durante muito tempo, homens muito cultos e muito inteligentes não aceitavam a ideia de que a Terra era redonda. Eles acharam que era um disco. Eu acho que esses homens muito cultos e muito inteligentes tinham muito que aprender. Assim como hoje, os muito cultos e muito inteligentes também têm muito que aprender. Um aspecto interessante aqui é o seguinte: esses detratores da doutrina espírita, que são os orgulhosos pelo saber e muitos incrédulos, eles dizem que querem provas da existência do espírito. Agora eu pergunto, mas que provas que eles querem? A gente leva essa gente num centro espírita, e aí vê uma comunicação mediúnica e eles afirmam que é fraude. Aí, quando a comunicação mediúnica apresenta sinais inequívocos de autenticidade, eles dizem que é hiperestesia indireta do pensamento. Aí, quando aparece alguém materializado na frente deles, eles dizem que é alucinação coletiva. Então não tem. Que prova que eles querem? Eles não têm prova. Eles não querem provas. Eles dizem que querem provas, mas eles não querem provas. Eles não têm a mente aberta para ver as provas que estão na frente dos olhos. Essa é a grande verdade. Não estão dispostos a aceitar prova alguma, e para eles, então, os mistérios são ocultados. Naturalmente. Vocês vejam que Jesus Cristo disse isso há 2000 anos atrás, e isso é uma verdade até hoje. E depois tem algo que eu gostaria de colocar para os senhores, é o seguinte. Eu não tenho muito tempo, então eu vou ter que tocar num assunto. Essa ideia das provas vem daquela teoria de São Tomé. Só acredito para ver. E tem gente que diz isso com uma empáfia, só acredito vendo, com uma empáfia como se isso fosse muito inteligente. Isso é tão infantil que eu acredito que uma criança de 12 anos hoje já não acredita numa bobagem dessas. Tu só acredita vendo? Muito bem. Tu vê eletricidade? Então bota o dedo numa tomada. Tu vê a gravidade? Então atira um tijolo para cima e fica olhando. Vocês vejam, isso é pueril, isso é infantil, isso. Só acredito vendo. Senhores, nós temos uma faixa de luz que os nossos olhos veem. E é uma faixa de luz extremamente comprida. E aqui tem um trechinho que vai de 4,7 vezes 10 na 14 até 7,3 vezes 10 na 14 Hertz. Nós só enxergamos isso aqui. Todo isto para cá é ultravioleta, nós não enxergamos. Tudo que está para cá é o infravermelho e nós não enxergamos. E aí eu só quero acreditar no que eu vejo aqui? Não é uma infantilidade isso? Se isso era algo aceitável na época de Jesus Cristo, há 2000 anos atrás, eu acho que até um escândalo a gente chegar e dizer uma coisa dessa, só acredito vendo. Realmente é um escândalo. Mas uma das coisas que nós sabemos é que os vícios morais é que impedem a pessoa de ver aquilo que deveriam ver. O que a literatura espírita chama de vícios morais? 2, o egoísmo e o orgulho. Estes dois, o egoísmo e o orgulho, impedem a criatura de ver o que tem que ver. Desta forma, nós temos que entender agora algo que não é uma novidade, mas que Jesus Cristo nos colocou. E o Kardec coloca nesse capítulo 7 do Evangelho segundo o Espiritismo. Para que a gente veja as verdades espirituais, para que a gente veja a criação divina em tudo que está em nossa volta, para que a gente sinta o que é o poder divino em tudo que está em nossa volta, não basta a inteligência. Olha só.
Não basta a inteligência é até um subproduto nesse caso. É preciso a elevação moral. A elevação moral é que nos vai fazer ver. Por exemplo, existem pessoas que têm uma elevação intelectual muito grande, mas moral também muito grande. Alguém que os senhores conhecem foi observar o equilíbrio das partículas intratômicas, lá girando, girando, e ele pensou, essas partículas estão girando aqui há 4,7 bilhões de anos, que é o tempo que a Terra tem. E está sempre em equilíbrio, sempre montadinho, sempre direitinho. Como é que pode ser isso? Eu acredito, disse ele, que matéria não explica a matéria. Existe um fator fora da matéria que organiza a matéria. O que é um fator fora da matéria? Ele chamou de fator transcendente. Nós chamamos de Deus. Sabe quem era esse homem? O Einstein. O Einstein disse isso. E o Einstein ainda disse mais. Eu estou tão preocupado, disse ele, com o que eu estou vendo aqui, porque ele viu muito espaço vazio entre a matéria, realmente. Um átomo, 99,9% é vazio. São pequenos pontinhos de elétron, de próton, de nêutron, de muon, de gluon, são pequenas coisas. Então ele disse o seguinte, eu acho que o materialismo vai acabar por falta de matéria. E aí fizeram um cálculo e chegaram à conclusão que se nós tirarmos todo o ar que existe dentro dos átomos do Corcovado do Rio de Janeiro, o que sobrar cabe numa agulha de injeção. Ou seja, é ar. Então o materialismo, disse ele, vai acabar por falta de matéria. Vocês vejam a que ponto nós chegamos. Mas esta criatura, como Max Planck também, essas criaturas têm a mente aberta. Eles estudam a matéria, mas eles aceitam um fator fora da matéria que organiza a matéria. É isso que tem que se ver. Como é que alguma coisa se mantém em equilíbrio? Vocês vejam o seguinte, quando tem um violão, aquela corda toca sozinha? Não. Alguém de fora do violão tem que mexer na corda. Pois aqueles elétrons estão há 4 bilhões de anos girando. Como é que pode? Alguém tem que ter tocado neles. Alguém tem que organizar eles. Pois é isso que a pessoa tem que ver e tem que ser humilde em dizer, eu não sei explicar. Tem que ter algo fora que organiza isso. Isto é humildade. Para estas pessoas, e só para essas pessoas, foi revelado as verdades do plano espiritual. Por quê? Porque essas pessoas, apesar de serem muitas vezes menos dotados, são aqueles que aceitam, são aqueles que entendem, que têm a mente aberta. Enquanto esses outros, os orgulhosos pelo saber e pela incredulidade, estão com a mente fechada em si mesmos, vivendo o próprio orgulho. E a chave da nossa libertação é vencer o orgulho e o egoísmo. Senhores, essa foi a mensagem da noite de hoje. Obrigado. Vamos elevar nosso pensamento ao alto mais uma vez, agradecendo ao plano espiritual pelo clima de paz e serenidade, de entendimento, de discernimento que nos foi oferecido. Mas pedimos agora, ao término dessa reunião, uma energia de reparação e regeneração que nos liberte e neutralize todos os miasmas que, infelizmente, nós ainda carregamos. E pedimos a Jesus Cristo, nosso Mestre, o médico da terra, o condutor das almas,
que despeje sobre cada um de nós e nossos familiares a sua luz de conforto e de consolo. E que Deus seja louvado, que assim seja.